Oi pessoal, como é que vocês estão? Animadíssimos para a prova? Chegando perto já, né? Então, como eu prometi aí, eu andei conversando com algumas pessoas que me chamaram aí pelas mensagens e estavam pedindo por esse módulo 1, só que é aquela história, a gente está numa correria danada, agenda cheia, então às vezes fica complicado, né? Gravar tudo e colocar tudo a tempo e a hora. Mas vamos tentar ajudar aí um pouquinho falando do que a gente batizou de módulo 1, que é o módulo que vai apresentar os seguintes conteúdos. Então a gente vai ver a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde, que constam do item 1, né, da parte de sul do edital da EBSER, e o item número 4, que é a Constituição Federal, o título 8º, e os artigos são de 194 a 200. Tá? Então a gente vai tentar ver, através dos exercícios, aquilo que você precisa reforçar para fazer a prova no final de semana. Vejamos. Então temos aqui a primeira questão que diz: assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde SUS quanto à implantação da reforma administrativa federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde, e ficaram as seguintes áreas de competência: Política Nacional de Saúde, atividades médicas e paramédicas, ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e portos marítimos, fluviais e aéreos, controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária. Então, nessa questão, eles estão querendo saber em que ano isso ocorre. Então, você faz aí a sua pausa se você já estudou, marca aí a alternativa que você acha que é a resposta, mas vamos dar aquela repassada no conteúdo aí no próximo slide. Então é sempre interessante a gente pensar, e aí tem uns macetezinhos que é assim: houve dois momentos onde houve uma reforma na estrutura do Estado na época do governo militar ou da ditadura militar, né? Então, uma foi em 1967 e a outra foi em 1977. Então, houve dois momentos aí de reorganização, né, dentro da trajetória do governo ditatorial. Na reorganização que houve em 1967 foi quando o Ministério da Saúde passa a abraçar funções mais parecidas com as que ele tem atualmente. Então, quando eles dizem lá na questão, né, que o Ministério da Saúde fica responsável pela Política Nacional de Saúde, atividades médicas e paramédicas, eles estão falando, né, da reforma de quando? De 1967. Está aqui, para você depois dar uma olhadinha. Ó. Esse texto que aqui está relata exatamente aquilo que está na questão. E de onde sai esse texto? É do site do Ministério da Saúde mesmo, quando eles falam do histórico do Ministério da Saúde. Tá? Cabe ressaltar ainda que nessa época do governo militar, né, ou da ditadura militar, como você prefira, o que acontece? O que aconteceu aí? Se constituiu um movimento pela reforma sanitária, que foi um movimento que mais tarde propôs toda a alteração da organização da saúde aqui dentro do Brasil, e que essas propostas deles se transformaram na nossa legislação. Então, há que se ressaltar que o movimento da reforma sanitária também se constituiu dentro da época do governo ditatorial, mais ou menos na segunda metade da década de 70, certo? Então, guarda isso aí. Uma outra coisa interessante é que nessa reforma administrativa surge o INPS, é o Instituto Nacional de Previdência Social, que meio que agrega todos os IAPs que eram da época de Vargas, que eram os Institutos de Aposentadoria e Pensões, e juntam num único instituto, que era o INPS. O INPS, como o nome sugere, era um instituto onde
o trabalhador contribuía para esse instituto e se esse trabalhador ou alguém da sua família precisasse de assistência médica, essa contribuição voltava sob forma de assistência médica. E tem mais, tinha a ver também com aposentadorias e pensões, mas deixa a parte de aposentadorias e pensões, que não interessam para a gente agora, só pensa assim, o trabalhador fazia uma contribuição social e aí, se ele ou alguém da família precisassem de serviços de saúde, eles estavam, de assistência médica na verdade, né? Eles estavam cobertos, tá? Ainda na ditadura surge, né, em 1974, o plano de prontação. Em 1977, como eu te falei, houve uma outra reforma administrativa, que é sempre bom que você associe com a criação do INAMPS, que na verdade foi, digamos assim, uma evolução dessa estrutura que já tinha sido começada lá no INPS. Não vou entrar muito em detalhe, porque a ideia aqui não é essa, né? Ainda em 79, dentro ainda do período ditatorial, nós tivemos o Prev Saúde e as ações integradas de saúde. Deixa eu te falar rapidamente o que era isso, né? Que é bom sempre a gente saber. Então, em 79, o Prev Saúde foi uma iniciativa de reorganização do sistema de saúde, né? Através de uma maior integração entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência e Assistência Social, com as secretarias de saúde estaduais e municipais, ou seja, era uma tentativa de aproximação de todos os envolvidos em todos os níveis de governo, né? Então, a proposta do Prev Saúde era a integração de ações curativas e preventivas, né? Diretrizes que reforçavam a atenção primária em saúde, né? A participação da comunidade, a regionalização e hierarquização dos serviços e o sistema de referência e contra-referência, que era o caminhar entre os níveis de complexidade do sistema. Claro que aqui, gente, ainda não era SUS, né? 1979, o SUS só foi criado em 1988, mas já havia algumas sementes do movimento da reforma sanitária influenciando nesses projetos de governo em áreas que eram mais permeáveis às ideias da saúde coletiva, certo? Então, o Prev Saúde foi isso. E, em 1982, as ações integradas de saúde, que eles batizam lá atrás no nosso resuminho de AIS, né? Ela ampliou as ações de assistência, né, os serviços previdenciários até então, para a população não contribuinte, né? E a gestão federal ficou por conta do quê? De repassar recursos do INAMPS para as secretarias estaduais de saúde para a expansão da rede de saúde, já prevendo atender pessoas que não contribuíam para a previdência social. Mas voltando lá para a nossa questão, nós temos a nossa resposta em 1967, tá? Que foi aquela primeira reformulação, aquela primeira reforma administrativa, desculpa, gente, administrativa que houve, e nela o Ministério da Saúde assume essas funções que estão colocadas aí no enunciado, tá? Outra coisa interessante da gente guardar, até sobre a nossa conversa do slide anterior, é que época da ditadura houve duas criações do governo, INPS e INAMPS, tá? Cuidado, assim, porque às vezes se fala que o INAMPS ou o INPS foram criações do movimento da reforma sanitária. Não, gente. O movimento da reforma sanitária teve como produto a criação do Sistema Único de Saúde. Embora o movimento da reforma sanitária tenha se dado durante a ditadura, ele nada tem a ver com a criação de INPS e menos ainda de INAMPS, tá? Já vai guardando isso que é interessante. Vamos para a próxima. Questão número 2. Diz assim: considerando o histórico da construção do Sistema Único de Saúde, assim como o papel das conferências nacionais de saúde, analise as sentenças abaixo, classificando-as como verdadeira, ou V de verdadeira, né? Ou F falsa. A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo. Então, eles fazem 3 propostas aí que são muito interessantes. A letra A diz assim: a 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou as diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde,
Sabemos que a 8ª conferência ocorreu em 1986 e foi ali que o movimento da reforma sanitária pôde debater e sistematizar as suas ideias essas que mais tarde foram acolhidas pelo texto constitucional, né? Então, a 8ª conferência aprovou as diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde, isso está correto. A 9ª Conferência Nacional de Saúde, ou seja, o SUS já tinha sido criado, certo? Teve como principal demanda a descentralização da saúde, que seria obtida com a municipalização dos serviços, né? A 9ª conferência, ela primou por essa municipalização. Ela ocorreu em 1992 e a ideia dela era a descentralização do SUS. Como na Lei 8080 se diz lá que é descentralização político-administrativa, com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, a ideia foi descentralizar através da municipalização. Coisa que demorou um pouquinho a acontecer, mas de toda forma, digamos assim, o tema da conferência era a descentralização, então ela está verdadeira também. E a 3ª proposta diz assim para a gente: a 8ª Conferência Nacional de Saúde resultou quase que de imediato na implantação do Sistema Único Descentralizado de Saúde SUS e na incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde, ambos no período que antecedeu a Constituição da República. Presta atenção numa coisa aqui comigo, ó. Até dizer que ela resultou quase que de imediato na criação do Sistema Único Descentralizado de Saúde, perfeito. Mas o INAMPS só foi incorporado pelo Ministério da Saúde em 1993. Então, a gente vai ter 2 verdadeiras e uma falsa resposta à letra E. Tá? Perdão, e eu falei uma coisa para vocês em 93, desculpa, gente, eu não sei onde eu estou com a cabeça, em 1990, tá? É uma coisa que eu fiz uma mini confusão agora. Então, ó, refazendo a informação, a 8ª Conferência Nacional resultou do SUS, beleza, mas a incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde foi em março de 1990, tá? Vamos lá. Questão número 3. Até a criação do Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde desenvolveu apenas ações de promoção da saúde e de prevenção das doenças, com destaque às campanhas de vacinação e controle de endemias. Foi um período marcado pela rearticulação das forças políticas nacionais e de discussão e mobilização popular, pela democratização da saúde e do próprio regime político do país. Acerca da evolução histórica da organização do SUS, assinale a alternativa incorreta. Então, você vai parar e vai olhar as hipóteses e vai ver qual é a única incorreta. Antes disso, deixa eu te dar uma dica. É uma questão muito longa, né? Ela tem opções muito extensas e às vezes a pessoa tende a se perder e a se assustar com esse tamanho de questão. Essa questão aí é extremamente fácil, tá? E daqui a pouco eu te mostro o porquê. Faz aí, depois a gente conversa no próximo slide. Muito bem. Reparou qual é a palavra que está ali destacada em vermelho? Centralização. A gente está procurando o que, gente? A questão incorreta, né? Então, assim, não existe nada aqui dentro do SUS mais incorreto do que dizer que algo nele envolve centralização. Temos uma diretriz constitucional que é a descentralização, que é a diretriz que determina que cada esfera tem a sua autonomia, tem a sua competência, né, na hora de compor o Sistema Único de Saúde, né, de fazer as suas ações, serviços, enfim, de exercer as suas competências. Então, cada uma tem um papel aí dentro. Então, nada no SUS é centralizado. Por essa razão, número 3, a letra C, está completamente errada quando eles dizem assim, ó, desde a Constituição Federal de 88, foi imposta a centralização da prestação dos serviços de saúde, ou seja,
a União passou a ser a única responsável, tornando as esferas de Estado e municípios diretamente subordinadas a ela. Jamais, né, gente, não existe uma coisa chamada de vinculação hierárquica no SUS. Uma esfera não está subordinada à outra. Uma esfera se articula com a outra, né? As três esferas se articulam entre si. Ninguém manda em ninguém, elas se articulam. Então, essa letra A, a letra C aqui, perdão, é a nossa resposta, porque o enunciado pede a alternativa incorreta, e mais incorreta do que a letra C não existe. Só é legal sempre dar uma olhadinha nas outras hipóteses, porque às vezes as questões se repetem ou servem de modelo para outras, né? Então, na verdade, dizem, em meados de 1980, o INAMPS adota uma série de medidas que aproximam ainda mais a cobertura universal da clientela, dentre as quais se destaca o fim da exigência da carteira de segurado do INAMPS para o atendimento nos hospitais próprios e conveniados da rede pública. Isso é verdade, lá no meio da década de 80 já havia essa questão de atender quem não era segurado, né, nos estabelecimentos que eram referentes ao INAMPS. Na letra B diz, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, foi um marco no processo de formulação de um novo modelo de saúde pública universal, que até então não era, né? Era contributivo. O trabalhador contribuía para a Previdência e aí, e só assim, ele era atendido, quando ele precisava de assistência médica, ele era atendido no INAMPS. E aí, o que ocorre aqui com a 8ª Conferência, vem a proposta de criação do Sistema Único de Saúde, que é um modelo universal, ou seja, quando diz lá saúde é direito de todos, fica subentendido que não precisam ter carteira assinada, nem fazer nenhum tipo de contribuição direta para ser atendido no Sistema Único de Saúde. Letra D diz assim, a Constituição Federal de 88 trouxe mudanças no papel do Estado e alterou profundamente o sistema público de saúde, criando novas relações entre as diferentes esferas de governo, novos papéis entre os atores do setor, dando origem, enfim, a um sistema único de saúde. Perfeito. E a letra E diz, pela Constituição de 1988, né, compete ao SUS prestar assistência às pessoas por intermediações, promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas, aí incluídas as ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, sendo tais competências fixadas também em norma constitucional. Então, quando a gente fala do atendimento integral, né, quando se fala das competências do SUS lá na Constituição, prevê toda essa gama aí de ações e serviços que estão citados na letra E. Então, resultado. Questão número 3, resposta. Estão procurando a resposta incorreta. A letra C está incorreta por causa da palavrinha centralização. Vamos para a próxima. Número 4. A criação de um sistema único de saúde que se constituísse em um arcabouço institucional com a separação total entre saúde e previdência foi aprovada na... Então, aqui tem uma série de opções para você avaliar. Avalie aí e a gente já conversa no próximo slide. Então, temos aqui um resuminho de como era a organização da saúde na época da ditadura e de como eram as ideias do movimento pela reforma sanitária. Então, lá na época da ditadura militar, 1964 até 1985, a gente tinha a saúde organizada a partir do conceito de saúde como ausência de doença. Havia, na estruturação do assunto saúde aqui no Brasil, uma dicotomia. A saúde pública ficava mais por conta de controle de vacina, de endemia, depois isso muda um pouquinho, mas ela era, assim, entre aspas, o grosso dela era a questão de vacina, endemia, saneamento básico, né?
E a Previdência Social ficava com a parte da assistência médica oferecida aos trabalhadores, àqueles que contribuíam com a Previdência Social. Então, havia essa separação na saúde, né? E trabalhadores, então, tinham acesso às ações e aos serviços de saúde mediante a contribuição, né, que eles faziam para a Previdência Social. Esse contexto era chamado de contexto de cidadania regulada. O que é isso? Né? Entre aspas, só era considerado cidadão, só era considerado merecedor de direitos aquele que contribuísse com a Previdência Social, ou seja, em última análise, aquele que estava incluído formalmente no mundo do trabalho. Então havia essa separação na saúde. Aí surge o movimento da reforma sanitária, que já não vê mais a saúde como ausência de doença, né? Ele vai ver de que jeito? Ele vai ver a saúde como uma consequência de políticas econômicas e sociais. Quando a gente fala disso, quem é assim, só bem resumidamente, para resumir de prova mesmo, quem é que pode interferir, né, ou quem faz as políticas econômicas e sociais? O governo, o poder público, né? Então, eles começaram aí, daí sai a história que a saúde era um direito universal, era um direito de todos. Eles também tinham, digamos assim, um cunho, né, de luta social. Então, eles queriam a história da redemocratização do Brasil e tudo mais. Então, resultado, eles bateram nessa tecla, né, de saúde como um direito universal, né, e dever do Estado, né? Então, eles colocam lá, assim, se a gente for fazer uma comparação, enquanto lá na época da ditadura se ofereciam, né, a Previdência ficava com as ações curativas e individuais para o trabalhador e seus dependentes, quando houve a proposta do movimento pela reforma sanitária, eles propuseram a questão da atenção integral, né? Então, promover, proteger e recuperar. E dessa forma, até porque a saúde deveria ser um assunto único, eles entenderam que saúde e doença eram dois lados da mesma moeda, isso não era para ser visto de forma separada, então eles entendem que seria interessante, né, unificar tudo da saúde no Ministério da Saúde. Então foi uma das propostas que eles trouxeram, né, e que vai parar dentro da nossa legislação. É o contexto de cidadania ampla. Todos os que existem aqui dentro do território brasileiro são considerados signatários desse direito, né? Então, a gente viu isso. Então, vamos voltar lá na questão, e aí fica fácil a resposta. A criação de um sistema único de saúde que se constituísse em um arcabouço institucional com a separação total entre saúde e previdência foi aprovada onde? Na 8ª Conferência de Saúde, que foi onde esse pessoal da reforma sanitária discutiu as suas ideias. Perfeito? Vamos a seguir. Questão número 5. O movimento da reforma sanitária consolidou-se no Brasil no final da década de 70, em um cenário de crise econômica que agravou ainda mais a qualidade de vida da população e aumentou as necessidades de atenção à saúde. Em relação a esse movimento, é incorreto afirmar que. Então, você vai dar a sua olhada aí e a gente vai, no próximo slide, conversar algumas coisas e depois responder a questão. Então, nós temos aqui entre aspas, um arremedo aqui de linha de tempo, né, que vai meio que nortear a gente com a história da reforma sanitária. Reforma sanitária, como o próprio enunciado da questão diz, foi um movimento que se estruturou aqui no Brasil, né, na década de 70, na época da ditadura militar, né, e aí a gente não pode esquecer que houve aquelas duas reformas, né, uma em 67, a outra em 77, uma que resulta no aparecimento, no surgimento do INPS, e em 77 a outra vai resultar no surgimento do INAMPS, entre outras coisas, claro. Então, gente, cuidado aqui, porque assim, o movimento da reforma sanitária se constituiu na segunda metade da década de 70, na época da ditadura.
Mas o produto desse movimento vai ser o SUS lá em 1988, certo? Então, o movimento da reforma sanitária, ele se deu justamente para mudar. O nome dele já diz, reforma sanitária, mudar a forma de organização da saúde aqui no Brasil. Na época da ditadura, houve sim a criação do INPS, posteriormente o surgimento do INAMP. Mas isso não foi um produto do movimento da reforma sanitária. Isso precisa ficar na sua cabeça, tá? Então vamos dar uma olhadinha lá na questão. Aqui a resposta. Eles estão querendo que é incorreto. Então eles abrem o enunciado da questão número 5 dizendo: o movimento de reforma sanitária consolidou-se no Brasil no final da década de 70, em um cenário de crise econômica que agravou ainda mais a qualidade de vida da população e aumentou as necessidades de atenção à saúde. Em relação a esse movimento, é incorreto afirmar. E a letra B fala exatamente o que a gente estava conversando. Foi responsável pela criação do INPS, né, Instituto Nacional de Previdência Social, transformando depois no Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Nada disso, né? Nenhum dos dois foi resultado desse movimento. Torno a dizer, o produto do movimento da reforma sanitária foi a criação do Sistema Único de Saúde. Perfeito? Então, letra B na número 5, vamos para a próxima questão. Questão número 6. Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 sobre o financiamento da Seguridade Social. Então, vamos conversar umas coisas aqui rapidamente. Então, vamos lá. Só para lembrar, quem é que compõe a Seguridade Social? Saúde, Previdência Social e Assistência Social. Esses três itens juntos, saúde, previdência social e assistência social, compõem o que se chama de tripé da Seguridade Social, que está relacionada à ordem social aqui dentro do Brasil. E aqui a gente vai falar um pouquinho de alguns detalhes do financiamento que são cobrados nessa questão. É uma questão muito maligna, porque ela usa o texto, né? Exatamente o texto literal daqueles artigos que estão em lei. Então, o primeiro parágrafo do artigo 195 nos diz o seguinte: as receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, ou seja, dentro do orçamento do estado, do Distrito Federal e do município tem lá uma verba, lá um dinheirinho, né? Reservado para a Seguridade Social, não integrando o orçamento da União, ou seja, não integra esse orçamento da União. Então, esse parágrafo aqui é um dos que será cobrado, dos que serão, cobrados na resolução da questão que a gente está observando agora. Segundo ponto aqui, vamos ver. Depois aqui, ó, parágrafo 3º. A pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. O que acontece? Pessoa jurídica está em débito com a Seguridade e ainda vai ter benefício? Não, né? Então, isso aqui acaba sendo meio lógico aqui o que a gente está falando. Depois, no parágrafo 5º, se diz assim: nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido. O que é majorado? Aumentado, né? Ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Fácil da gente pensar, a gente está lidando com dinheiro. Então, se vai aumentar qualquer tipo de benefício, precisa saber de onde o dinheiro vai sair, né? Então, se não houver essa correspondência, não pode alterar. Então, é bom sempre a gente destacar aí, né? Esses nãos, esses sem, né? Isso é bom sempre destacar. Depois, o sétimo parágrafo do artigo 195, que diz: são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Aí no 8º inciso ele diz: o produtor, parceiro pomeiro e arrendatários rurais, o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam as suas atividades, e aí é interessante, tá, gente? Em regime de economia familiar, sem empregados, permanente, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios no termo da lei. O artigo 9º nos diz o seguinte: essas contribuições sociais previstas no caput desse artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em relação à atividade econômica, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa, da condição estrutural do mercado de trabalho, porque tem uma série de contribuições que sustentam o montante que financia a Seguridade Social, que parte da atividade econômica, né, da atividade do trabalhador, etc. E aí eles falam que a lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde. E a nossa questão, então, depois que a gente viu isso tudo, eu te aconselho a vir aqui na questão, voltar lá na explicação, que é sempre muito interessante para fixar, né? Nos dá como resposta a letra A: as receitas dos estados, Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. O que está errado na letra B é que diz o seguinte: pessoa jurídica em débito com o sistema, lembra que a gente falou? Quem está em débito não pode ter nenhum benefício. Eles dizem aqui, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público. Até aí está perfeito. Mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais. Não, gente, não pode contratar, não pode receber nem benefícios nem incentivos fiscais. Letra C diz assim: qualquer benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Lembra do que a gente conversou? Vai aumentar alguma coisa, tem que saber de onde o dinheiro vai sair. Então, não pode ser sem a fonte correspondente, como está aqui. Letra D diz assim: são passíveis de cobrança de contribuição para a Seguridade Social todas as entidades beneficentes de assistência social. Não, elas não são passíveis, elas estão isentas, né? Depois eles dizem aqui: a majoração de qualquer benefício ou serviço da Seguridade Social independe da fonte de custeio? Pelo contrário, já falamos isso, não independe não. Precisa saber de onde o dinheirinho vai sair, isso? Então, número 6, letra A. Número 7. De acordo com a Constituição da República, no que diz respeito à Seguridade Social, nela incluída a saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, gente, dá uma olhadinha aí na questão e a gente já vai partir para a discussão. Vamos fazer aqui uma revisão, né? A Constituição Federal, ela vai abordar, no mínimo em 2 momentos, né, essa questão que citada no slide anterior. Ou seja, diz lá, no artigo 200, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias de interesse para a saúde, participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, aqueles aqui, hemoderivados e outros insumos. E lá no artigo 199, ela proíbe o comércio de órgãos, tecidos e substâncias humanas e diz lá, cita lá, né, transfusão de sangue e derivados, não é isso? Então, beleza. Vamos voltar aqui para o texto. Número 7 diz assim: de acordo com a Constituição, Aí, número 1. A Constituição Federal não aborda a coleta, o processamento, a transfusão de sangue e seus derivados. Já vimos que isso aqui é o que? Falsa, porque pelo menos em 2 momentos ela faz isso, né? Depois aqui a questão do financiamento. Fica de olho nisso aqui rapidamente. Por quê? Lembra dos limites mínimos de financiamento? Esses limites mínimos foram definidos na Lei Complementar número 141 de 2012, que estabelecia limite mínimo para a União, para os estados e para os municípios. Mas, no ano de 2015, houve uma emenda no texto constitucional, que foi a emenda 86 de 2015, que alterou
o limite mínimo de participação de participação financeira, né, digamos assim, no SUS da União. A União passa a configurar com que redação? A receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não podendo ser inferior a 15%. Então, eu sempre brinco com os alunos que ficou fácil. 15, 12, 15. 15% da União, no mínimo 12% do Estado e no mínimo 15% dos municípios. Então, vamos voltar lá para a afirmativa. Então, aqui está a afirmativa, número 2. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso dos Estados, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%. Então, veja, eles colocaram aqui no item número 2 a definição da contribuição da União, né, no financiamento da saúde. E ali o que ficou errado aqui foram os estados. Se você quisesse aproveitar aqui a palavra estados, quanto é que os estados têm que contribuir, ou seja, investir em saúde? No mínimo 12% da sua arrecadação. Mas 15%, nesse caso aqui, sobre a receita corrente líquida, etc., é o limite da União, tá? Então, a número 2 também está falsa. Vamos agora ver a número 3. Número 3, lá no artigo 195, parágrafo 7º, diz assim: estão isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Então, a número 3 está verdadeira. O gabarito da questão é a letra B de bola. Vamos para a próxima. Número 8. O artigo 199 da Constituição Federal de 88 delibera acerca da participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde. Segundo esse artigo, então, quando a gente fala de participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde, o que tem que vir na sua cabeça? Lembra que é possível a participação complementar da iniciativa privada? Como é que isso se dá? Quando o SUS não tem o tipo ou a quantidade de serviços suficientes para a sua população, ele poderá, e esse verbo é importante, né, comprar serviços da iniciativa privada. Não é isso? No caso, quando a iniciativa privada vende serviços para o SUS, ela passa a participar do SUS em caráter o quê? Complementar. Por isso que a gente fala que é participação complementar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, o artigo 199 traz esse texto para nós. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde. Aí, segundo as diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, e aí eles dizem uma outra coisa importante que a gente não sublinhou aqui, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos, né? Beleza. No segundo parágrafo, ele diz para nós, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. E, às vezes, o candidato acaba, digamos assim, confundindo o primeiro parágrafo com o segundo parágrafo. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Então, ó, meu bom e velho esquema. Esse esquema me acompanha, tá aqui o ano, ó, desde 2015, ó, precisa não dizer que eu estou falando besteira. Mas tá cá. O primeiro parágrafo mostra o seguinte, a relação do SUS com a iniciativa privada, a relação de participação complementar. O que é isso? O SUS compra serviços da iniciativa privada, ou seja, vai dinheiro e a iniciativa privada oferece serviços. Ele está comprando ações e serviços. E aí eles dão uma classificada aqui nas instituições privadas.
Podem ser com fins lucrativos, sem fins lucrativos e filantrópicos. Tem autores que dizem que filantrópica está aqui dentro, mas de toda forma, o que é interessante a gente ver? Que na relação de participação complementar, o SUS pode comprar serviço de qualquer tipo de instituição privada, com fim lucrativo, sem fim lucrativo, filantrópica, não tem problema. O que às vezes a gente confunde é com a questão de auxílios e subvenções. Auxílios e subvenções é como se fosse uma doação, o SUS manda dinheiro sem nenhuma contraprestação imediata, né? E aí o que o texto constitucional proíbe? Proíbe que sejam feitos auxílios e subvenções para as instituições com fins lucrativos, né? Então eu brinco na sala assim, gente, comprar serviço, o SUS pode comprar de qualquer uma. Dar dinheiro, ele não pode dar de jeito nenhum para as instituições com fins lucrativos. Dar dinheiro, entre aspas, a troco de nada, né? Auxílios e subvenções são só para quem? Para as instituições filantrópicas e sem fins lucrativos. E você, candidato, não pode misturar uma hipótese com a outra, tá? Cuidado, porque como ele não pode dar auxílios e subvenções para as instituições com fins lucrativos, você não confundir e achar que ele não pode comprar serviço, ou seja, que a iniciativa privada, ou que a instituição privada, melhor dizendo, com fins lucrativos, não pode participar do SUS em caráter complementar. No parágrafo 3º desse mesmo artigo 199 da Constituição, eles dizem: é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei, ou seja, a Constituição proíbe a participação da iniciativa privada, da iniciativa privada não, olha eu falando besteira, proíbe a participação de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, mas ela diz assim, ó, salvo nos casos previstos em lei, ou seja, tem ressalva. Tanto que a Lei 8.080 vai dizer que a participação de capital estrangeira é permitida lá em 4 opções, tá? Em 4 hipóteses diferentes. Mas a gente deixa isso quieto, só guarda o seguinte, a Constituição proíbe participação de empresa e de capital estrangeiro. Por outro lado, a Lei 8080 vem e permite em 4 casos específicos. Depois aqui, parágrafo 4º. Eles falam, a lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização, ou seja, não pode ter comércio de órgãos, tecidos e substâncias humanas aqui no Brasil. Vamos voltar para as hipóteses e vamos ver aqui qual é a nossa hipótese correta na letra que está na letra A. Então, revendo aqui ó, o enunciado, o artigo 199 da Constituição Federal de 1988 delibera acerca da participação da iniciativa privada no SUS. Segundo esse artigo, a letra A diz o seguinte: as instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS mediante contrato de direito público ou convênio. Acabamos de ver isso lá no texto do artigo. Letra B diz que é vedada a participação de instituições privadas na saúde no SUS. Não, ela não é vedada, ela é permitida em caráter complementar. Letra C diz: é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Como a gente está falando aqui ó, de auxílios e subvenções, não é possível para as instituições com fins lucrativos. E a questão está dizendo o que para a gente? Que é permitida, né? Letra D diz: é vedada a participação em caráter complementar de entidades filantrópicas sem fins lucrativos. Ela não só não é vedada, como ela é até preferencial, né? E a letra E diz: as entidades privadas poderão participar do SUS em caráter complementar. Até aí está ótimo. Restrita aos serviços de alta complexidade? Não, é em qualquer nível. Portanto, questão número 8, letra A. Questão número 9 diz assim: de acordo com a Constituição Federal de 88, são competências do SUS, exceto. Então, isso a gente tem que ter mais ou menos de cabeça o artigo 200 da Constituição Federal. Marca aí a sua resposta e já já a gente conversa de novo. Então, está lá no artigo 200
a resposta nossa que esperamos aqui, ó. Ordenar a formação dos recursos humanos na área de saúde. O que é isso? O SUS aqui diz como é que ele quer que sejam formados os profissionais de saúde, certo? Então, nesse caso, a letra B fala de participar complementarmente da formação dos recursos humanos na área de saúde. Nós acabamos de ver o quê? É o SUS quem ordena a formação, então ele não participa. A função dele não é participar da formação, a função dele é dizer o que ele quer dessa formação. É uma competência dele, né? Então é ordenar. Então a letra B está incorreta, né? Lembrando que o enunciado da questão pede aquilo que não é contribuição, que não é competência do Sistema Único de Saúde. E aqui eles apontam, a letra A diz assim: executar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador é uma competência. Letra C, incrementar, ou seja, incentivar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico, está perfeito. Letra D, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle do seu teor nutricional, também está exatamente expresso ali, e colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Então, só para a gente reforçar, questão número 9, a resposta é letra B de bom. Questão número 10 diz assim: os principais esteios da reforma sanitária brasileira foram. Então, quando a gente fala de esteio, o que são esteios? São as bases, né? São, digamos, é o sustentáculo, é a base mesmo, né? O alicerce da história, tá? Então, dá uma olhadinha aí, vê o que você acha, né? Diante daquilo que você estudou, qual é a melhor resposta aí para responder a esse enunciado. Antes de eu falar desse texto acadêmico aí, que a referência está lá no finalzinho da nossa conversa, a referência mesmo bibliográfica, como deve ser citado, né? Esse texto ele sai, né, de uma publicação História, Ciências e Saúde de Manguinhos, né? Está disponível aí nesse link que está colocado aí. E esse texto, né, esse artigo, ele fala exatamente dessas bases da reforma sanitária. Então, se a gente pensar, a reforma sanitária foi um movimento que foi se construindo e se constituindo na época do quê? Da ditadura militar. Então, não foi um movimento extensivo, né? Foi um movimento que foi se construindo, digamos assim, paulatinamente, dentro das estruturas militares, contando, né? Especialmente com o pessoal, os membros que eles dizem que eram os membros da academia, né? Ou seja, os departamentos de medicina preventiva e social, escolas de saúde pública, tipo o Fiocruz, por exemplo, né? Os programas de pós-graduação, né? O movimento estudantil foi muito importante também para que se configurasse o movimento da reforma sanitária, né? Além disso, os movimentos médicos, como o próprio texto está dizendo aqui, e projetos institucionais como Montes Claros e PIAs, né? As instituições de sociedade civil, como por exemplo o SEBS, e também espaços institucionais do Estado que eram permeáveis no que eles dizem que era ação de esquerda, né? Como programas de estudos socioeconômicos em saúde, ou seja, onde eles encontravam uma brechinha, porque eles foram extremamente inteligentes para lidar com a dimensão de luta social que era o movimento da reforma sanitária, eles foram extremamente inteligentes, entre aspas, e souberam aproveitar as brechas políticas que existiam naquela época, né? A própria 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela foi convocada a partir de uma brecha que os reformistas encontraram para forçar um pouco a barra para a convocação da 8ª Conferência. Então, essa questão se responde, essa questão que aí está, ela se responde exatamente com esse texto acadêmico aqui. E aí a gente vai e ver aqui o seguinte: os principais esteios da reforma sanitária foram o quê?
os movimentos médicos, da academia, os projetos institucionais, e eles dizem os espaços institucionais do Estado que eram permeáveis, ou seja, eles eram acessíveis ao pessoal da saúde coletiva, que na época era o pessoal de esquerda, certo? Vamos lá. Número 11. No processo histórico e social da organização da saúde no Brasil, os temas da saúde como direito, reformulação do Sistema Nacional de Saúde e financiamento do setor saúde foram premissas da... Eu acho que você já até sabe a resposta, mas vamos dar uma olhadinha aqui. A gente fez aí um mapa com todos os temas principais, né? Um resumido e um apanhado desses temas que foram discutidos aí ao longo das conferências. Seria bom dar uma olhadinha, porque nessas opções aí da questão, eles mencionam, por exemplo, a 5ª conferência, né? Mas sabemos que a resposta qual é? A 8ª, certo? Então tem aqui dos anos de 1941, quando foi feita a primeira Conferência Nacional de Saúde, só para lembrar, até a 7ª Conferência Nacional de Saúde, essas conferências tinham caráter técnico, né? Só participavam delas pessoas do governo e tal, e esse caráter mais de participação da comunidade, algo mais aberto às ideias, por exemplo, do meio acadêmico, do meio estudantil e outros, isso só vai acontecer a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Até alguns textos dizem que a participação popular só ocorreu a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Temos aqui ainda um mapeamento da 9ª conferência. A gente resolveu uma questão lá atrás que falava que ela trouxe a descentralização, etc., né? Então, ela trouxe a descentralização através da municipalização. O que é descentralizar? É cada um assumir a sua responsabilidade. Mas como o município está próximo, e bem mais próximo das necessidades de saúde da população, é interessante que a ênfase nessa descentralização se dê no nível municipal, como está previsto lá no artigo 7º da Lei 8080, né? E a 13ª Conferência Nacional de Saúde fala de saúde, qualidade de vida, políticas de Estado, desenvolvimento. E, a título de curiosidade, em 2019 ocorreu a 16ª Conferência Nacional de Saúde, né? O tema dela, Democracia e Saúde, e os eixos temáticos são saúde como direito, consolidação dos princípios do SUS e financiamento do Sistema Único de Saúde. No momento onde está havendo, me parece, né, uma intensa desarticulação do Sistema Único de Saúde, a 16ª Conferência ainda foi um momento de resistência, de tentar manter aquilo que a Constituição garantiu como direito, né, o SUS enquanto política de Estado. É interessante você saber de todas elas, até a página 2, né, assim, é muita coisa para você guardar, mas eu acho que pelo menos essas que estão envolvidas na questão, você devia dar uma olhada com carinho. E não esquece da 16ª não, que é a mais moderna, né? Mas com algum espírito de porco resolve cobrar isso. Então, a número 11, tá aí a resposta, foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde. É só conferir no nosso esqueminha anterior. Número 12. A Pontinhos, ocorrido em março de 1986. Opa, qual foi a conferência que foi ocorrida em 1986? Vai pensando aí. Contou com a participação de diversos setores organizados da sociedade e nela houve um consenso de que, para o setor da saúde no Brasil, não era suficiente uma mera reforma administrativa e financeira, mas sim uma mudança em todo o arcabouço, ou seja, em toda a estrutura, né, jurídico e institucional vigente, que contemplasse a ampliação do conceito de saúde segundo os preceitos da reforma sanitária, aquela ideia da saúde ser consequência de políticas econômicas e sociais, da saúde e determinação social, por aí afora. Marca a sua resposta. A gente pegou aqui a cola, ó, qual foi a conferência em 1986?
8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Por 1986 para responder a questão. E aqui está a questão. A 8ª Conferência, agora a gente pode falar, né? Ocorrida em março de 1986, ou seja, falou de 1986, é a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Vamos para a próxima questão. Questão número 13. Segundo as diretrizes da Constituição Federal de 88, compete ao SUS. Então, aqui eles estão de novo pedindo competências do Sistema Único de Saúde. Marca a sua resposta, vamos para a discussão. O artigo 200, que é esse que se apresenta agora, é que traz as competências do SUS. Temos lá, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. E eles falam de executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, ordenar a formação dos recursos humanos na área de saúde, participar da formulação da política e execução das ações de saneamento básico, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Cuidado, tem umas questões de bota assim, consumo animal, e a gente não vê, o SUS não é da competência do SUS cuidar das questões relativas ao consumo animal. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, e colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Essas são as competências ou as atribuições do SUS, como está escrito, né, no artigo 200 da Constituição Federal. É muito bom que você leve isso para essa prova, que você já reparou. Na Constituição, eles pediram bastante coisa de competência e falaram um pouquinho de participação complementar, né? Então, é bom você prestar atenção nesse artigo 200 e no artigo 199, que é o da participação complementar. Além do que, é claro, olhar lá o 194 e o 195, que dizem respeito à Seguridade Social. Perfeito? Vamos adiante. Então, nossa questão número 13 diz: segundo as diretrizes da Constituição Federal de 88, compete ao SUS. Nessa lista aí, a letra C. Letra A diz assim: proteger o trabalhador em situação de desemprego involuntário. Desemprego é assunto do trabalho, não é assunto da saúde, não é? Letra B. Amparar crianças e adolescentes carentes. Isso já é uma função da assistência social e não da saúde. Letra D. Garantir auxílio do poder público às entidades de previdência privada. Isso não é a competência dele definitivamente. Então, a letra C, colaborar na proteção do meio ambiente. Faltou ali o nele compreendido do trabalho, mas o que está incompleto não está incorreto, né? Então, podemos utilizar a letra C como a resposta certa. Vamos para a próxima. O que tem aqui no quadradinho? Ações e serviços de saúde, aí eles falam de regulamentação, fiscalização e controle e de execução. No caso dessa questão, eles estão falando da regulamentação, fiscalização e controle, que é uma só, tanto para os serviços públicos quanto para os serviços privados. Então, a gente tem essa afirmativa o quê? Correta. Perfeito? Então, número 14, correto. Número 15. Julgue o item a seguir à luz do que dispõe a Constituição Federal de 88 sobre o SUS. Aí eles colocam aqui. No texto constitucional, a saúde foi tratada separadamente da Seguridade Social, a qual compreende previdência e assistência. Marca aí, certo ou errado? Mas vamos conversar. Aqui, ó. A saúde faz parte da Seguridade Social. O que eles definem aqui como Seguridade Social? Conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Então, aqui no Brasil, Seguridade Social, qual é o tripé dela? Saúde, assistência social e previdência social. Não esquece disso, tá? Então, a nossa
no nosso texto, diz, no texto constitucional a saúde foi tratada separadamente da seguridade? Não, ela faz parte. Está aqui o texto na íntegra do artigo 194, né, para você comparar aqui com a afirmativa aqui da número 15. E aí temos a questão número 16. De acordo com a Constituição Federal, o Sistema Único de Saúde será financiado com os recursos do orçamento da... Aí a gente tem que ter isso decoradinho, né? Então vamos lá. Marca aí e a gente vai começar. Olha aqui, o artigo 195, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das seguintes contribuições sociais, que envolvem a dos empregadores, incidentes sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro, dos trabalhadores e sobre a receita de concursos de prognóstico, Mega Sena, etc. Né? Então, a resposta da número 16 é a letra D de dado, comparando exatamente com o texto aí da questão. As fontes utilizadas nessa resposta foram a história do Ministério da Saúde, tem aí o link, né, a Constituição Federal de 88 e um artigo chamado Reforma Sanitária e a Criação do Sistema Único de Saúde, notas sobre contextos e autores, além do que toda a minha experiência, né, com aulas de preparatórios que eu dou desde 2003, também foi bastante utilizada naquilo que eu trouxe para vocês, e é essa experiência que me permite dizer artigos que você precisa ter na cabeça, 194 e 195 e artigo 200. Se você tiver isso em mente, você corre uma grande chance de acertar bastante questões dessa prova. Outra coisa, gravar muito bem que a 8ª Conferência Nacional de Saúde gerou como produto o Sistema Único de Saúde, mas o SUS foi criado, né, lá na Constituição Federal em 1988. E quando a gente fala de 8ª Conferência Nacional de Saúde, a gente está falando do quê? Do espaço onde as ideias do movimento da reforma sanitária foram amplamente debatidos e sistematizados. Perfeito? Eu espero que você tenha aproveitado bastante, né? Enfim, bons estudos, boa prova, boa sorte. Se você gostou, se está aproveitando aí a correção dos exercícios, porque os módulos foram gravados fora de ordem, você pede aí para o pessoal me curtir, me compartilhar, que eu estou querendo chegar a 1000 inscritos para a gente poder monetizar esse canal e fazer cada vez melhor aí um conteúdo gratuito para você. Tá certo? Um grande abraço, fica com Deus e vai estudar, que vai dar tudo certo.